Olá, seja muito bem-vindo à nossa quarta edição da Jornada Confeitar Sem Culpa. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Karen, confeiteira especializada em doces saudáveis e inclusivos. E nessa série de 3 aulas eu vou te mostrar como é possível você aumentar o seu faturamento produzindo doces saudáveis extremamente lucrativos aí na cozinha da sua casa. Poder trabalhar no conforto do seu lar, conseguindo acompanhar o crescimento dos seus filhos, ter uma renda para viver com mais tranquilidade financeira e ainda melhor, proporcionar doçura e saúde para os seus clientes. E eu sei que você deve estar pensando, será que isso é possível? Será que eu consigo mesmo multiplicar minha renda vendendo doces saudáveis? Calma, que eu tô aqui para te tranquilizar, dizendo que é normal se sentir assim. Eu mesma, lá no início, desacreditei dessa oportunidade. Tive medo de não ter para quem vender, até porque não tinha ninguém nesse mercado. Então eu achava que não tinha gente querendo comprar. Dos doces saudáveis não serem tão gostosos quanto os doces tradicionais e os clientes não aprovarem, também achei que empreender não fosse para mim, porque eu sou uma pessoa muito introvertida e muito tímida. Fora que não tinha muitos utensílios e equipamentos, como uma batedeira, por exemplo, e não sabia que dava para fazer muitas receitas apenas com 2 utensílios, com um bowl e com um fouet. Mas lá em 2016, eu resolvi vencer todos os meus medos. Entrei de cabeça, descobri um público carente que até queriam comprar, mas não tinha quem vendesse. E após 6 anos atuando nesse mercado, eu quero te mostrar que você também pode usufruir da lucratividade da confeitaria saudável, trabalhar numa área onde a demanda cresce cada vez mais e os produtos são muito mais valorizados que os doces tradicionais, esses feitos com farinha de trigo, óleo de soja, açúcar refinado, e ainda há escassez de profissionais. Ou seja, você tem pouca ou quase nenhuma concorrente disputando o cliente com você, e o que te permite colocar o preço que você quiser, sem precisar diminuir sua margem de lucro para ganhar o cliente. Mas eu quero te dar alguns dados que vai ajudar a expandir a sua visão de negócio. O consumo de alimentos saudáveis, que já vinha ganhando força entre os brasileiros, foi acelerado pela pandemia. De acordo com a Euromonitor, as vendas desses produtos atingiram a 100 bilhões de reais no país. É só você digitar no Google consumo de alimentos saudáveis e você vai comprovar o que eu estou te falando aqui. Mas tem uma coisa que aumenta ainda mais a lucratividade da confeitaria saudável. A disponibilidade de confeiteiras nesse mercado ainda é muito escassa, o que aumenta ainda mais o preço de um doce feito com ingredientes que, além de proporcionar o prazer em comer, saúde para quem consome. E o que eu quero dizer com isso? É que na confeitaria tradicional tem muito mais concorrente. Eu aposto que você deve conhecer muitas confeiteiras que vendam doces tradicionais, esses feitos com farinha de trigo, açúcar refinado, não é mesmo? Então, já na confeitaria saudável, tem muito mais demanda de pessoas querendo comprar do que oferta, ou seja, a disponibilidade desses produtos à venda. E você sabe o que isso gera? Isso mesmo, maior valor agregado ao produto. Afinal, quanto mais escasso, mais valorizado o produto é. E eu vou compartilhar com você o que me motivou a trabalhar com doces saudáveis. Mas antes disso, eu vou te contar a minha jornada com a confeitaria. Isso mesmo, a minha história começou vendendo os doces tradicionais. Eu sou paulista, nasci em São Paulo, mas eu vim para o Rio bem novinha. Acredito até que não tenho muito sotaque paulista. E desde pequena eu tenho um amor pela confeitaria, em fazer doces. Na minha casa a gente tinha o costume de todos os domingos a minha mãe fazia o almoço e uma sobremesa. Então todos os domingos tinha uma sobremesa. E ela sempre me chamava porque eu já despertava esse desejo em aprender desde muito novinha. Então ela me chamava para eu poder ajudar e aprender também. Até que chegou uma hora que essa missão de fazer a sobremesa de domingo foi minha. E eu descobri esse amor que eu tenho em fazer doce. O doce, para mim, ele está muito relacionado com afeto, em adoçar a vida das pessoas. Então, eu desde pequenininha eu tinha muitas revistas de receitas, porque na época eu tinha 12, 13 anos mais ou menos. Na época não tinha internet para a gente procurar no Google uma receita e fazer.
Então eu comprava aquelas revistas nas bancas, eu tinha os rótulos do leite condensado que vinha as receitas dentro do rótulo, eu tinha todos os rótulos guardados, eu tinha uma pasta com todas essas receitas, porque eu amava. Então todo domingo tinha uma receita diferente, eu gostava de fazer. E na minha escola, eu estava estudando ainda, estava no ensino médio, na minha escola apareceu uma oportunidade de fazer cursos profissionalizantes. O que tinha, né, dessas opções? Confeitaria e padaria. Então eram doces, eram tortas que eram vendidos em padarias. E isso para mim, eu fiquei deslumbrada, porque foi a primeira vez que eu entrei numa cozinha industrial. Eu tinha que vestir toda de branco, eu tinha aquele compromisso do curso, era toda semana. O curso durou 1 ano, então eu tinha um compromisso, eu gostava muito de fazer. E tudo que eu aprendia, eu aplicava nos domingos, que eram os dias da sobremesa na minha casa. E nessa que eu aplicava as receitas, que eu fazia as receitas que eu aprendi, uma amiga minha experimentou a minha torta alemã. E ela amou a torta alemã e ela fez um chá de bebê. O chá de bebê dela, ela não ia fazer festa, era só um almoço em família. E ela queria a minha torta alemã e ela me perguntou se eu vendia a torta. Foi a primeira vez que eu vendi um doce e eu não fazia ideia de como precificar. Mas eu aceitei o desafio e falei, não, eu faço para você sim. O que eu fiz? Que muitas de vocês até fazem isso. Eu peguei ali o quanto que eu gastei para fazer uma receita, coloquei não foi nem porcentagem, porque eu não sabia nem o que era isso direito, eu coloquei ali um valor que eu queria ganhar em cima daquele produto e dei o preço para ela. Ela aceitou logo de cara, porque ela gostou muito da torta alemã e já encomendou 2. Então foi a primeira vez que eu vendi um doce. E eu fiquei muito deslumbrada ainda, porque eu pensei que era um dinheiro fácil que eu estava ganhando, porque era o que eu amava fazer. Para mim era uma diversão estar na cozinha fazendo um doce para as pessoas que eu amo. Então para mim foi um dinheiro muito fácil. Minha sogra na época tinha um evento todo final de semana, todos os domingos, e nesse evento eles vendiam refeições para as pessoas que participavam do evento. E eu frequentava junto também com ela, e eu comecei a observar que nesses eventos tinha a comida, mas não tinha um doce. Falei, gente, como assim não tem um doce para comer depois da refeição? Todo mundo quer comer um docinho depois da refeição. Até que eu fiz uma proposta para ela de colocar uma mesa com os meus doces que eu estava aprendendo no curso. Eu queria fazer de qualquer maneira. Eu ganhei dinheiro a primeira vez vendendo a torta alemã para minha amiga, que eu ganhei dinheiro. Falei, cara, é um dinheiro super fácil de ganhar. E ela conseguiu que eu colocasse ali uma mesa para vender os meus doces, e eu vendia os meus doces, fatia, mousse no pote, eu comecei a vender. E eu continuei ali com aquele deslumbre, que era um dinheiro muito fácil, porque eu fazia assim, com muito prazer, essa era a verdade. E nisso, a tia do meu namorado abriu um salão de festa. Ela queria alugar esse salão de festa junto com o buffet. Só que no buffet que ela já fazia, era só salgadinhos e alguns doces, bolos, mas ela não sabia fazer doces finos. Então, ela ficou desesperada porque ela não encontrava ninguém. A minha sogra teve a brilhante ideia em falar, olha, a Karen está fazendo um curso, ela pode fazer esses docinhos para você. Só que o curso, você lembra, o curso era de confeitaria para padaria. Eu sabia fazer torta, sabia fazer bolo, não sabia fazer doces finos como ela queria, que era para casamento e aniversário de 15 anos. Então foi um baita desafio para mim. A minha sogra falou, olha, é uma oportunidade para você começar a ganhar dinheiro. Eu tinha 15 para 16 anos. Eu falei, é verdade, é uma oportunidade, mas eu não sei fazer. Hoje em dia, a gente até se arrisca a procurar na internet, no YouTube, algumas receitas. Há 15 anos atrás não tinha nada disso, né? Hoje eu tenho 30. Então o que eu fiz? Eu comecei a procurar revista que ensinasse esses doces finos. Fui numa loja de confeitaria que era perto da minha escola na época, e lá, por coincidência ou não, tinha um curso de horas para poder ensinar a fazer esses doces finos. Eu falei, meu Deus, isso é um sinal, é para eu fazer mesmo isso. E fiz o curso, né, um curso bem básico. Comprei a revista ensinando, comprei o material, comprei uma quantidade bem pouquinha só para eu poder testar.
Deu super certo, os docinhos ficavam lindos. Eram docinhos em formato de flores, eram docinhos de fondant, lindos, que não tinha lá no meu bairro ainda. Era novidade. Então a tia do meu namorado ficou super feliz, né, de eu conseguir atender ela, e me perguntou: quanto é o seu cento? Como que eu ia saber quanto que era o meu cento? Eu não sabia nem que vendia cento de docinhos finos. Aí eu falei, meu Deus. Bom, fiz aquele cálculo errado de calcular o custo, quanto que eu gastei e coloquei um valor por cima. E foi assim que eu comecei a vender muitos docinhos de festas, esses doces finos. As pessoas vinham me parabenizar porque realmente não conhecia ainda esses docinhos. E ficavam até surpresas, porque era uma menina ainda, uma adolescente que estava fazendo. E eu fiz muito sucesso, junto com a tia do meu namorado, que estava fazendo muito sucesso com o salão de festa dela, que era novidade, era um salão novo, tinha acabado de abrir no bairro. Então foi aquele sucesso. Eu trabalhava de madrugada para poder fazer, porque eu ainda estudava, para poder fazer os doces. E super feliz, porque eu estava vendo ali como uma diversão mesmo. Só que meus pais se separaram. E a gente ficava muito tempo sozinho. Eu tinha 15, 16 anos no máximo. E minha irmã era bem mais nova. Então era uma criança, uma adolescente em casa sozinha, para minha mãe trabalhar o dia todo. E ela não queria isso. Ela queria acompanhar o nosso crescimento, acompanhar a gente na escola, né? Como que estava a gente se desenvolvendo na escola. E ela decidiu mudar de cidade, né? Na verdade, a gente saiu de um bairro pequeno e fomos morar numa cidade grande, que é o Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Tive que parar, né? Eu estava no auge do meu sucesso, tive que parar de fazer os doces porque não ia dar conta, porque estava nessa distância, então, e tinha festa toda semana, eu tive que parar para poder me mudar. E eu ainda estudava, não ia conseguir atender. Eu fiquei muito frustrada, porque eu estava ali no auge do meu sucesso, ganhando meu dinheiro, né? Para uma adolescente era uma coisa muito boa. E eu falei, bom, eu ainda era nova, não era maior de idade que eu pudesse colocar currículo e começar a trabalhar. Então, sofri, né, tive aquela frustração. E meu namorado chegou pra mim e falou, Karen, a minha tia não pode ficar na mão. Eu preciso que você, de repente, ensine a minha prima a fazer esses doces para ela poder ocupar o seu lugar. Então, mais uma vez, eu fiquei frustrada. Falei, poxa, eu vou ter que... Todo aquele sacrifício que eu fui atrás, eu vou ter que ensinar para outra pessoa. Então, eu fiquei com aquele sentimento... Eu era muito nova, não tinha maturidade. Fiquei com aquele sentimento de injustiça. Falei, poxa, não é justo isso, né? Eu conquistei tudo aquilo para uma pessoa vir tomar o meu lugar de uma forma bem mais fácil. Mas hoje eu entendo perfeitamente que eu precisei passar por aquilo. Então... ensinei, fiz tudo direitinho, entreguei até o meu material, porque como eu não ia trabalhar mais com isso, dei o meu material todo para ela. Eu tinha estoque em casa dos produtos, porque tinha festa toda semana, então eu fiz um estoque e dei tudo para ela. Completei 18 anos, comecei a colocar currículo em loja de roupa mesmo para ser vendedora. Eu sempre amei a nutrição, eu sempre gostei muito de entender os benefícios dos alimentos, né, da fruta, dos vegetais. Então eu me identifiquei muito desde muito nova, até mesmo antes da confeitaria. Eu já sabia que eu queria fazer nutrição. A confeitaria era mais um hobby que eu fazia dinheiro ali, que eu aproveitava a oportunidade para poder lucrar, que eu amava também, mas eu não me via trabalhando com a confeitaria. Para mim eu ia ser nutricionista. E comecei a trabalhar, consegui um emprego numa loja de roupa e entrei para a faculdade de nutrição. Cursei 2 períodos de nutrição. Só que eu tive que trancar porque eu tive que ajudar minha mãe em casa. Então eu tranquei a faculdade, mas era por um período só. Pretendia voltar. Mas aí nesse caminho todo eu conheci o meu marido atual. Eu tinha 21 anos, 22 anos. E ele foi pedido em casamento. A gente estava noivo e eu tinha 1 ano para poder emagrecer. Porque eu sempre cuidei da minha alimentação, mas eu comia muita besteira também. E sempre também fiz atividade física desde nova. Então eu falei, bom, eu vou fechar minha boca, parar com tudo, para eu perder pelo menos 10 quilos e ficar bem magrinha para o meu casamento, para as fotos do meu casamento. E fiz isso, comecei a fazer dieta. Só que, e o doce de domingo? Que eu ainda continuava com aquele hábito de fazer sobremesa aos domingos. Eu fazia bolos
durante a semana. Como que eu ia fazer com os doces? Você comer saudável, né? Começar a comer mais legumes, frutas, salada, é mais fácil. Agora e o doce? Quem é formiguinha? Como é que faz? Aí eu fui em lojas de produtos naturais, comecei a procurar, detestava tudo. Para mim era tudo gosto de adoçante, era seco, não tinha textura boa, enfim, não gostava. Só que minha mãe trabalhava num salão e em cima tinha uma academia, Bodytech, o nome, academia bem famosa, inclusive os famosos frequentam essa academia. E lá tinha uma moça que vendia os doces, vendia os bolos saudáveis. Minha mãe falou, Karen, eu posso comprar para você. Ela comprava para mim alguns bolos, mas era sempre bolo de banana, feito com aveia e tudo mais. Mas eram bolos mais saudáveis, com açúcar mascavo. E eu comprava os bolos dessa moça. E eu, trabalhando na loja ainda, né, de vendedora, rompi o meu ligamento, tive que ficar afastada um tempo em casa. Minha mãe sugeriu que eu começasse a vender também os bolos saudáveis. Já que eu não encontrava, minha mãe já tinha aquela visão de negócio, né? Já que eu não encontrava esses bolos, já tinha essa dificuldade, outras pessoas também teriam. Foi essa a visão dela. Então que eu começasse a fazer, porque ela sabia que eu sempre gostei de fazer doce, sempre gostei de fazer bolo. E ela também sabia do meu potencial. E eu neguei. Não vou vender, que vergonha. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para oferecer um produto, para oferecer o meu bolo? Eu tinha vergonha. Não quis. Passou alguns anos, me mudei para Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, e frequentava a academia, frequentava o CrossFit. Comecei a fazer um pré-vestibular, porque eu queria estudar para passar para medicina. E para você estudar para medicina, você tem que estudar no tempo integral. Então a gente levava muitas vezes o lanche e eu já estava fazendo os meus bolos saudáveis. Eu comecei a aprender a fazer os bolos saudáveis. Só que eu fazia os meus bolos com farinha de trigo integral ou com farinha de aveia. Mas eu utilizava óleo de coco, açúcar demerara, mascavo. Eu tinha toda essa linha mais saudável. E todo mundo ficava, gente, não é possível, um bolo de chocolate que eu fazia com cacau, não fazia com chocolatado. As pessoas ficavam surpresas porque eram bolos maravilhosos. Cara, você não vende? Não vendo. Eu tinha vergonha. Falava em venda, já me tremia toda. Falei, não vendo. Fazia até para as minhas amigas, para os meus amigos lá do pré-vestibular, mas sem ser intuito de venda. E quando a gente faz essa reeducação alimentar, quando a gente está se alimentando bem, a gente tem essa necessidade de compartilhar com as outras pessoas. Então eu tinha isso, eu tirava foto das minhas refeições e dos meus bolos também, que eu fazia, os bolos saudáveis. E nisso as pessoas me pedindo para eu poder vender. Eu falei, gente, não vou vender. Eu posso te dar a receita. Ah, mas eu não quero a receita porque eu não tenho tempo de fazer. Eu falei, não, eu não vou vender. Passou um tempo, continuei ali resistente a não vender. Comecei a ler um livro, Barriga de Trigo. Esse livro aqui, eu acho que foi a virada de chave na minha cabeça. Porque nesse livro, ele conta que a farinha de trigo reage no nosso organismo, que tem aquele processo inflamatório, fala sobre a doença celíaca que eu não conhecia. E eu fiquei muito impactada com esse livro. Eu falei, bom, vou tirar o glúten da minha dieta por um tempo. E se eu acho que eu passei por muitos desafios na vida, esse foi o maior, tá? Porque eu falei, gente, o que eu vou fazer tirando o glúten? Porque eu comia salgado, mas salgado integral. Eu comia bolo, mas era integral. Como que eu ia fazer? A comida, a refeição era mais fácil, porque tem macarrão sem glúten, já tem, né? Já tinha na época, foi em 2015, 2016. Então já tinha na época essas opções. E eu comecei a procurar os doces igual uma desesperada por doce. Falei, gente, e agora? O que eu faço da minha vida, né? Comecei a fazer mousse de abacate, aqueles mousse que não é mousse. Comecei a inventar algumas coisas para poder saciar essa vontade louca de doce. Até que encontrei alguns doces, alguns bolos industrializados no mercado e eram horríveis. Era impossível de comer. Eu falei, bom, vou ter que fazer o meu próprio doce, o meu próprio bolo. Comecei a fazer. E o que mais me motivou a vender os doces saudáveis era justamente isso, que eu comecei a ler
comecei a entender sobre a doença celíaca. Eu falei, gente, se eu que não tenho restrição nenhuma, imagina quem tem. Como é que faz? Como é que vive essas pessoas sem um bolinho gostoso? Então isso, pra mim, foi o que mais me motivou, essa é a verdade. Na verdade, eu não visualizei muito o dinheiro, né, a lucratividade, não foi assim de primeira. Primeiro eu tive essa empatia com as pessoas que não podem comer o glúten. Mas até então eu não ia vender, já estava fazendo para mim os bolos saudáveis sem glúten. Eu utilizava farinha de arroz e aveia. Só, não entendia nada de mixes de farinha, não era muito falado igual é hoje, não tinha tanto conhecimento como tem hoje. Então, meus bolos eram com farinha de arroz e aveia. E eu comecei a ver que a aveia, para algumas pessoas, para quem tem doença celíaca, ela não pode ser consumida, porque ela é considerada um produto com glúten, porque ela foi processada ali junto com outros, né, com trigo, com cevada, foi plantado tudo ali junto, então ela tem por contaminação cruzada, até isso eu estudei. Falei, bom, se eu tô radicalmente tirando o glúten, eu vou tirar até a farinha de aveia. Comecei a procurar a farinha de aveia sem glúten, caríssima. Falei, bom, vou continuar com a farinha de arroz. Então você imagina como que ficavam os meus bolos. Ficavam até gostosos ali na hora, saía, comia na hora, ficava delicioso. Depois começava a esfarelar, começava a ficar seco. Eu aquecia no micro-ondas, dava um jeitinho ali, mas não ficava aquele bolo com textura de bolo feito com farinha de trigo, por exemplo. E eu achava que isso era impossível chegar, né, tão semelhante a um bolo com farinha de trigo. Até que eu costumo falar que eu saí da minha zona de desconforto. Eu não estava trabalhando, só meu marido que trabalhava. Já era final de ano, outubro de 2016. Eu falei, olha, eu preciso arrumar um emprego, eu queria me sentir útil. Era o desconforto até financeiro da gente não ter dinheiro, mas também eu não estava me sentindo útil. Estava dentro de casa, ia para academia, não fazia mais nada além disso. Já não estava mais fazendo pré-vestibular, então eu estava me sentindo muito inútil. Falei, vou começar a procurar um emprego. Mas o que eu sei fazer? O que eu sempre fiz na minha vida? De primeiro foi o quê? Venda, sempre trabalhei com vendas, né? Então vou colocar currículo como extra natal nas lojas de vendas, nas lojas de roupas, lojas para trabalhar com venda. Peguei minha motinha, fiz ali um monte de currículo e fui entregar os currículos nas lojas. Eu costumo falar que foi Deus que me deu aquele plim-plim, né? Eu fui, parei a minha moto, falei, olha, por que não? Se eu tô querendo ir trabalhar para os outros, perder todo aquele... Porque eu sou tímida, eu sou introvertida, então eu teria que deixar ele ali no cantinho para poder conseguir me destacar nas vendas. Por que não fazer isso para mim mesmo? Eu amo a confeitaria, eu já trabalhei com doces, eu já vendi. Por que não fazer isso para mim? De repente até como extra Natal. Se não der certo, eu procuro outra coisa. Comecei a fazer um cálculo bem rápido. Para trabalhar em loja, você tem um salário ali mais ou menos de R$ 1.500 a R$ 2.000. E nisso trabalhando uma carga horária de 8 horas em pé ali o dia todo. E você trabalhando muito. Então eu achava meio injusto você vender às vezes 60 mil, 80 mil para o dono da loja, você ganhar R$ 2.000. E eu falei, não, eu vou fazer isso para mim. E eu já estava sensibilizada com a situação dos celíacos que não conseguiam, né, comer um produto sem glúten. Já estava com aquilo já na minha cabeça e comecei a fazer o cálculo. Falei, bom, eu tenho que vender pelo menos 2 bolos por dia. É fácil vender 2 bolos por dia. Como eu trabalhava com loja, com roupa, eu tinha que bater cota, eu tinha metas, eu comecei a colocar essas metas dentro ali do meu negócio. Eu tenho que vender 2 bolos por dia, pelo menos. Então, fiz um cálculo rápido, eu vendendo 2 bolos por dia, eu teria um faturamento de R$ 1.200. Ótimo, eu sabia que eu ia vender mais do que 2 bolos. Então, eu ia dobrar o meu faturamento. É isso que eu vou fazer, eu não cheguei nem a entregar currículo. Meu marido nem sabe, se ele assistir essa aula aqui, ele vai descobrir agora. Mas eu não entreguei currículo nas lojas, guardei lá os meus currículos. Falei com meu marido, eu vou vender doce saudável. De imediato, ele já jogou um balde de água fria. Que ele falou, cara, isso não vai dar certo. Esses produtos são muito caros. Esses insumos é muito caro. Você vai vender por quanto esse bolo? Se sua matéria-prima já é cara.
Aí eu já murchei, né? Falei, não, eu vou conseguir, eu vou fazer. E eu já tinha observado na academia que tinha uma cantina que vendia bolos de cenoura, bolos normais, com açúcar, farinha de trigo. E eu ficava muito encucada com aquilo. Falei, gente, será que não tem opção saudável porque não vende ou porque não tem gente que faz? Até que eu fiz uma proposta para o dono da cantina, que descobri que era meu professor de academia, do CrossFit. Falei, olha, você não tem interesse de colocar um bolo saudável aqui na sua cantina? E ele falou, cara, eu tenho, só que eu não tenho quem faça. Falei, bom, aqui estou eu. Aí ele falou, não, eu quero, já sem experimentar, ele falou, eu quero. Eu falei, não, como eu tinha aquela insegurança, porque eu amava os meus bolos, mas eu não sabia que eu ia agradar o paladar de outras pessoas, então eu tinha uma insegurança. Eu falei, não, espera que eu vou te dar para você degustar, e se você gostar, eu faço para você. No mesmo dia eu fiz o bolo, entreguei para ele, e eu falo, foi assim, um boom, de verdade. Ele compartilhou no grupo do WhatsApp do CrossFit, falando que o bolo era delicioso, que ele nunca tinha comido um bolo tão gostoso como aquele e que era saudável. Ele mesmo vendeu o meu produto sem eu pedir, porque era de fato um bolo muito gostoso, era um bolo de chocolate, bem molhadinho, bem gostoso. Apesar de eu não saber muito das técnicas, mas eu conseguia fazer alguns bolos ali, acertava alguns bolos. Foi então que ele me pediu para fazer o bolo, para fazer na cantina, fiz e comecei a receber encomendas dos alunos do CrossFit. E a maioria desses alunos faziam medicina, eram alunos da faculdade de medicina. E eles começaram a compartilhar, tirava foto no Facebook sem eu precisar pedir, começaram a divulgar o meu trabalho. E eu comecei a ter uma noção de que aquilo estava dando certo, é que as pessoas já vinham, você é a menina que faz bolo saudável? Tipo, nunca vi na vida, vinha falar comigo. Eu falei, sou eu. Então eu comecei falei, bom, acertei, né? Então estava dando tudo certo, tudo indo muito bem, todos os dias. Eu tendo que descer do meu prédio para poder entregar um bolo, uma encomenda. E meu marido vendo aquela correria toda, falou, nossa, tá vendendo bem, né? Eu falei, tô, só que ele não sabia quanto que eu tava vendendo, porque eu guardava tudo. Eu falei, vou mostrar para ele, vou esfregar ele na cara dele no final do mês. Então eu guardava tudo. Só que eu tive um desafio muito grande, porque as pessoas começaram, você faz bolo de laranja? Você faz bolo? Começaram a pedir outras opções de bolo. Porque a princípio eu só tinha 2 opções de bolo. Chocolate de cenoura, que era o que eu sabia fazer. E as pessoas começaram a me perguntar se eu fazia outras opções. Eu falei, faço. Não sabia fazer, mas eu falava, faço. Não faça isso, tá? Eu falava, faço. E eu ficava igual uma desesperada, tentando procurar receita, igual uma louca, receita na internet, no YouTube. Seguia toda a receita certinha, comprava o material e depois o bolo ficava ruim. O que eu fazia? Jogava aquele bolo fora, corria, comprava mais material e nisso eu perdi muito tempo, muito dinheiro. Eu falo que eu fiquei correndo em círculos e eu tinha um desespero grande de encontrar alguém que pudesse ensinar tudo isso, né, que eu tô aqui te ensinando. E não tinha. 2016 não tinha. Eu encontrei algumas opções de cursos, que eram cursos presenciais. Alguns cursos em São Paulo eram cursos mais longe, mas os cursos que eu encontrei no Rio de Janeiro, agarrei. Fiquei naquele desespero, vou vender para eu pagar o meu curso. Eu não queria pedir ninguém. E comecei. Fiz alguns cursos que não tão bons, porque como era novo esse mercado, né, estava ainda iniciando essas vendas de bolos saudáveis, doces saudáveis, então nem todo mundo sabia fazer e era meia boca, né, ficava bom, mas não era aquilo que é hoje. Mas fui batendo cabeça, fui fazendo, fui aprendendo. Eu desenvolvi uma receita que é minha, é o meu carro-chefe, que eu vendia mais de 100 pães de mel por dia, vendia muito pão de mel. Em 3 meses que eu comecei a vender os doces saudáveis, só para você ter uma noção, eu já tinha uma funcionária. Em 6 meses, eu já tinha mais de 10 pontos de vendas dos meus produtos. Então foi de fato muito rápido. E com 1 ano, eu já estava com a minha loja física, mas teve todo um processo para eu chegar até a loja física.
Então eu tive que bater de porta em porta, oferecer o meu produto. Joguei ali a minha timidez e meu jeito introspectivo. Botei ali na caixinha guardado e fui correr atrás. Fui me destacar porque eu queria ser referência nos doces saudáveis. Eu vi uma oportunidade de ser pioneira com os doces saudáveis porque não tinha ninguém que vendesse. E eu fui. Fazia degustação, estava sempre presente nas lojas, fazia parceria com nutricionistas. E eu fui ali plantando para poder colher todos os frutos. Então foi um processo muito rápido, graças a Deus, mas eu corri muito atrás também para isso, me dediquei muito para isso. Então eu abri minha confeitaria em 2018 e foi uma loucura, foi assim, se foi um boom ali no início das vendas, né, quando eu comecei a vender, com a loja também foi um boom, porque foi a primeira loja, a primeira confeitaria saudável em Teresópolis. Eu recebia clientes de todos os lugares, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, que ia exclusivamente para a loja. Por quê? Pessoas que têm restrição alimentar, principalmente os celíacos, eles têm um grupo fechado que eles vão compartilhando entre eles, por conta dessa dificuldade de encontrar. Então, quando eles encontram, eles vão aonde for. Então, eles não medem esforço para isso, porque é difícil de você encontrar. Então, eu tinha muitos clientes de vários lugares. Então, foi aquele boom. O que aconteceu? Com uma semana depois, eu descobri que estava grávida. Fiquei muito desestabilizada, porque nunca foi o meu plano ser mãe, nunca pensei em ser mãe. E mexeu muito comigo, com o meu emocional. Eu estava naquela correria, né, da loja, de abrir loja, de contratar funcionário. Mas, ok, estava grávida. Com um mês depois, se eu achei que foi difícil a descoberta da gravidez, um mês depois eu perdi o bebê. Foi muito mais difícil. Eu passei assim por uns meses bem conturbado. Eu acho que só quem já perdeu uma gestação sabe o quão doloroso é. E a culpa, né, que eu senti, que eu achei porque eu rejeitei, entre aspas, a gravidez, porque eu não pensei em me abortar, mas eu não queria ser mãe. Então veio aquela culpa, eu sofri muito. E depois eu, conversando com meu marido, a gente falou, não, vamos tentar novamente ter outro filho. Eu já vivi aquela sensação de ser mãe, né? Então planejamos ter outro filho. Fiquei ali 1 ano, né, nesse planejamento. E depois de 1 ano, eu engravidei novamente. A gente teve o nosso filho. Só que loja, né, tem muita coisa para resolver, muita burocracia, é muita correria. Eu queria viver de fato a maternidade. Então a gente fechou a loja. Meu marido recebeu uma proposta de emprego no Rio de Janeiro e eu fiquei em Teresópolis com o filho recém-nascido praticamente sozinha. Continuei recebendo as encomendas das minhas clientes, mas eu fiquei sozinha porque eu não tinha família, não tinha ninguém. Era só eu e ele lá em Teresópolis. E ele aqui no Rio de Janeiro trabalhando. Ele ficava super preocupado, não ficava em paz, né, no trabalho. E eu sentia muito medo, me sentia muito sozinha. Até que a gente decidiu nos mudar novamente para o Rio de Janeiro. E você lembra, quando eu contei lá no início, quando eu comecei a vender os doces finos, eu passei exatamente a mesma coisa. Eu tive que largar tudo e vim para o Rio de Janeiro, com um filho recém-nascido. Mas deixei as minhas clientes órfãs, né? Eu costumo falar isso. Deixei as minhas clientes lá, sem ninguém para poder atender. E de verdade, de coração, meu pensamento não era só o dinheiro. Não era o dinheiro. Era exatamente porque eu sabia que tinha cliente que comprava comigo porque precisava, porque não podia consumir glúten, porque não podia consumir açúcar. Então eu senti mais uma vez aquela sensação de frustração. Continuei atendendo essas clientes por um tempo, mas eu não consegui fazer a logística de entrega, porque eu estava com o filho recém-nascido e meu marido trabalhando. Então era uma distância de 2 horas mais ou menos. Eu não conseguia fazer essa entrega. Tive que parar e recomeçar aqui no Rio de Janeiro. Eu recomecei, eu consegui 5 pontos de vendas aqui no Rio de Janeiro. Foi assim muito rápido também, tinha acabado de me mudar. Consegui clientes, eu tinha clientes no prédio que eu morava, tinha clientes em outras regiões que até comprava comigo lá em Teresópolis e moravam no Rio de Janeiro. Então eu estava com aqueles clientes, mas eu tinha aqueles clientes me ligando o tempo todo, me pedindo para eu poder voltar a entregar lá em Teresópolis. E isso eu ficava com aquela angústia.
Falei, cara, eu tenho que resolver a situação delas, eu tenho que resolver o problema delas. E eu falei, bom, o que eu vou fazer? Vou separar algumas receitas que eu possa ajudar no dia a dia delas e vou vender essas receitas. Fiz um Facebook fechado e vendi 8 receitas a R$50 para as minhas clientes, só para elas poderem conseguir fazer em casa. Compraram muitas delas, mas nem todas elas aplicavam, né? A maioria, 90% delas não faziam porque não tinha tempo de fazer e não gostava de fazer. Queria essa praticidade de alguém fazendo, né? Comprar já pronto. E eu falei, meu Deus, não consegui suprir essa demanda mesmo. E eu continuava recebendo pedido, recebendo mensagem. E as pessoas me ligando, já encomendando. Eu aceitava a encomenda. Quando eu finalizava a encomenda, me falava que era de Teresópolis. Eu, meu Deus, não posso atender aí. Então foi muito desgastante, foi muito frustrante esse período. Eu fiquei até um tempo meio deprê. Fiquei ausente na rede social. Eu não aguentava tudo que eu postava. As pessoas de Teresópolis vinham me pedir. Eu sofrendo exatamente porque eu não estava conseguindo atendê-las. Até que veio a pandemia. Então, a pandemia eu acabei perdendo alguns pontos de venda, mas eu continuei com as encomendas, né, com os clientes, e eu comecei a pensar na ideia de suprir essa demanda, de atender essas pessoas que não têm essa acessibilidade, formar profissionais confeiteiras para poder atender essa demanda, já que eu não estava mais conseguindo, não estava conseguindo mais dar conta. Então, a forma que eu encontrei para suprir essa demanda foi ensinando tudo que eu aprendi durante esses anos de vivência, para permitir que mais pessoas tenham acesso a esses produtos. Por isso eu estou aqui, dividindo todo esse conhecimento para expandir a confeitaria saudável nos estados, nas cidades, aí no bairro que você mora. Quando alguém quiser comer um docinho sem culpa, conseguir comprar. A oportunidade que eu quero te apresentar aqui nessa primeira aula é a possibilidade de você ser pioneira aí na sua região, tendo pouca ou quase nenhuma concorrente que venda doce saudável. E agora eu preciso da sua atenção para você entender algo. Na confeitaria tradicional, diferente da confeitaria saudável, oferece baixo risco para quem vende. O que significa isso? Que é muito mais seguro você construir o seu negócio no terreno aparentemente mais seguro. Doces tradicionais são líderes de mercado, então todo mundo conta com essa certeza. Porém, o baixo risco se torna um empecilho, porque quanto menos risco, mais profissionais estarão construindo no mesmo terreno. Ou seja, uma confeiteira da confeitaria tradicional a cada esquina. Com bolos e doces saudáveis, você se diferencia e está mais propensa a se tornar referência e ter clientes implorando por você. E é inquestionável como a procura por produtos mais saudáveis e benéficos à saúde está crescente. Todo mundo quer evitar o vilão do açúcar. Vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda com sinceridade. Se eu te oferecer 2 produtos, 2 bolos com textura, sabor e aroma similares, sendo que um é feito com farinha de trigo, açúcar refinado, óleo de soja, e o outro é feito com farinhas sem glúten, ricas em nutrientes, óleo de coco, açúcares mais saudáveis como o demerara, por exemplo. Qual desses 2 você optaria? Eu tenho certeza que sua consciência iria escolher a opção mais saudável, ainda mais se for tão gostoso quanto um doce tradicional, não é mesmo? E é exatamente isso que está acontecendo atualmente. As pessoas já estão mais conscientes em se alimentar melhor, estão se preocupando mais com a saúde. Então, além do público diabético, que tem alguma restrição alimentar, temos a demanda do público que se preocupa com a alimentação e querem escolher uma alimentação mais saudável. E ainda tem um público que não tem acesso a esse tipo de produto, mas que sem dúvida, ao experimentar, será fidelizado. E o grande X da questão é que a grande maioria desse grupo não tem fácil acesso a esses produtos mais saudáveis e atendam à necessidade ou à preferência deles. Viu só o tamanho da oportunidade? E eu sei que muitas de vocês que estão participando da jornada podem nunca ter comido um doce saudável meu e estão fazendo essa pergunta: será que realmente o doce dela é gostoso? Por isso, nessa jornada, eu vou te ensinar a fazer um Lemon Blue, um bolo funcional de limão com mirtilo e uma ganache deliciosa de chocolate branco sem leite
de limão siciliano, para você poder fazer junto comigo e comprovar com seus próprios olhos, ou melhor, como eu sempre falo, com a sua própria boca, experimentar que um doce saudável, ele pode sim ser delicioso, se feito com as substituições adequadas. E é exatamente o que eu preciso te ensinar antes da gente colocar a mão na massa. Então, quando a gente fala em substituir a farinha de trigo por farinhas sem glúten, a gente tem que pensar no que a farinha de trigo oferece para o nosso bolo. Não adianta a gente simplesmente querer substituir a farinha de trigo por uma outra farinha sem glúten, que geralmente é a farinha de arroz. Como eu contei, eu fiz isso também, substituí o trigo por farinha de arroz, porque ela tem a textura, a aparência similares. Só que ela não é suficiente. A farinha de trigo, ela oferece vários benefícios para o nosso bolo. Ela ajuda na retenção de umidade, ou seja, depois de assado, ela se mantém úmida. O glúten são junções de proteína. E quando a gente coloca em contato com algum líquido, com a água, e faz a movimentação mecânica, a gente forma rede de glúten. E essas redes de glúten, elas vão ajudar também na elasticidade da nossa massa. Essa elasticidade ajuda na expansão da nossa massa. Por isso ela precisa ser elástica, porque a gente tem um fermento químico. Então precisa ser uma massa elástica para o nosso bolo crescer de forma adequada. Já fez um bolo, de repente, com farinha de trigo mesmo, e colocou a farinha de trigo e bateu bem aquela farinha de trigo. Colocou no forno e o seu bolo, o que aconteceu? Ele solou. Ou então a sua avó fala: minha filha, não pode bater muito essa massa, senão você vai solar o bolo. Ou só pode uma pessoa bater o bolo, fazer o bolo, que se você mexer errado, você pode solar o bolo. Isso teoricamente é verdade, exatamente por conta disso. Se você bater muito essa massa, você vai formar várias redes de glúten. E para o bolo não é bom. Para o pão, ele já é bom. Você precisa sovar bastante essa massa para poder fazer várias redes de glúten e o seu bolo crescer. Ele vai fazer essa reação química com fermento biológico. Então o fermento biológico, ele vai ter estrutura para poder crescer esse pão. Essa formação de glúten, ela já não é tão boa. Então por isso que a gente sempre adiciona a farinha de trigo por último e a gente só mistura, porque ele já vai formar a rede de glúten ao você misturar, mesmo que delicadamente e em contato com a água. Só que vai ser uma rede de glúten não tão rígida. Então a farinha de trigo, ela contribui na umidade da nossa massa, porque ela retém essa umidade, mantém essa umidade depois de assado. Contribui também na maciez, porque ela tem amido na sua composição, na leveza da massa e, claro, na estrutura do nosso bolo. A gente fala que a farinha de trigo é o esqueleto do nosso bolo. Faz um bolo sem farinha de trigo. Qual textura que você vai ter? Você vai ter aquela textura de pudim. Vai ser aquele bolo mais baixinho, aquela textura de pudim. Porque a farinha de trigo, ela ajuda também nessa expansão, ajuda na leveza da nossa massa, deixar o bolo mais fofinho. Então, pensando nisso, sabendo disso, a gente precisa encontrar farinhas que possam suprir essa mesma necessidade que um bolo precisa para ter um bolo fofinho, com textura macia. Então, a gente consegue sim fazer um bolo sem glúten com a mesma textura, sabor e aroma de um bolo feito com farinha de trigo, sendo que você precisa fazer a substituição correta, fazer um mix de farinha correto. Porque eu já falei, não existe uma única farinha que vá substituir a farinha de trigo. Então, como que a gente vai fazer esse mix? Eu vou te dividir em grupos para você entender de forma mais didática. Primeiro, a gente vai pensar na estrutura do nosso bolo, né? O esqueleto do nosso bolo. Então, vai ser as farinhas base, a farinha que vai dar estrutura para a nossa massa. Então, quais são elas? Farinha de arroz, farinha de aveia, quinoa, amaranto, farinha de grão de bico e farinha de feijão branco. A farinha de grão de bico e a de feijão branco, elas são farinhas mais proteicas, elas são mais utilizadas em pães. E por elas terem um sabor bastante residual, elas são sempre complementadas com outra farinha base, que geralmente é a farinha de arroz. Porque a farinha de arroz é uma farinha mais neutra. Então, qual farinha desse grupo que eu mais utilizo? É a farinha de arroz, que a farinha de arroz é neutra, ela não tem cor, né? Ela é branquinha, então ela não vai alterar a cor nem o sabor do meu bolo. Só que
precisa ser uma farinha de arroz branca. Karen, mas eu quero usar farinha de arroz integral porque ela é mais saudável, ela tem, né, fibra, ela vai ser mais nutritiva, vai ser um bolo mais nutritivo. Calma, porque se a gente adicionar muita fibra nesse mix, a gente vai ter, ao invés de ter um bolo macio, a gente vai ter o contrário, vai ser um bolo mais duro. Então, esse foi o grupo base, que vai dar estrutura para a nossa massa. Agora a gente vai falar sobre o grupo dos amidos, para ajudar na maciez da nossa massa, na leveza da nossa massa. Então, quais são eles? Amido de milho, fécula de batata, fécula de mandioca, polvilho doce, polvilho azedo. A diferença do polvilho doce para o polvilho azedo é a fermentação. O polvilho azedo é adicionado uma fermentação, então ele acaba sendo um pouco mais ácido. Nos bolos eu quase não utilizo o polvilho azedo, eu utilizo mais o polvilho doce, ele vai ajudar também na liga. Para você entender melhor, a tapioca. A tapioca é o polvilho, ou é o polvilho da mandioca, né? O polvilho doce. Só que é o polvilho hidratado com água. Quando a gente faz a tapioca, como que é a textura da tapioca? Ela é uma textura mais elástica, né? É essa a função do polvilho. Vai ajudar na elasticidade, na liga da nossa massa. E a elasticidade é importante porque a gente quer ajudar na expansão do nosso bolo. Então é importante ter esse ingrediente também. A fécula de batata e o amido de milho ajudam na maciez e na leveza da nossa massa. Eu geralmente utilizo muito o amido de milho. A fécula de batata eu utilizo, às vezes, na mesma receita, eu utilizo a fécula de batata com o amido de milho porque a fécula de batata acaba me trazendo um pouco mais de umidade. Mas a quantidade é muito pouquinha. Se você quiser, pode utilizar somente o amido. Aí agora tem o grupo das fibras. A fibra ela é responsável por absorver, reter essa umidade. Lembra que eu falei que a farinha de trigo ajuda nessa absorção de umidade, né? Nessa retenção? E essa retenção não é tirando a umidade do bolo. Ela retém, como se fosse, né? Guarda ali a umidade para depois de assado ele continuar úmido, continuar macio. Por exemplo, fibra, a linhaça. Coloca a linhaça ali com a água. O que vai acontecer? Ela vai criar uma espécie de gel, ou a chia mesmo, uma espécie de gel. Ela vai absorver essa água e ela vai ficar gelatinoso. E é o que acontece na nossa massa. Então a gente utiliza em pouca quantidade para a gente não perder muito essa umidade da massa, né? Não ficar uma massa muito seca e dura. Mas a gente utiliza para poder reter essa umidade e manter a umidade após de assado. E quais são elas? Farinha de linhaça dourada, farinha de coco, chia e aveia. A aveia também ajuda. A aveia, na verdade, ela tem mais de uma função. Ela ajuda tanto na estrutura quanto na liga e também, né, na fibra, ajuda nessa retenção de umidade. A farinha de coco é a que eu menos utilizo, porque eu acho que ela deixa um sabor muito residual de coco, muito característico de coco. Eu utilizo mais nos preparos, né, no bolo de coco, por exemplo, eu utilizo a farinha de coco. E tem que ter muito cuidado, porque vem algumas farinhas de coco vem com sabor mais rançoso de sabão. Eu já tive algumas experiências ruins com a farinha de coco, então eu tenho certo trauma com ela. Então o que eu mais utilizo dentro desse grupo de fibras é a farinha de linhaça dourada. Ela não deixa nenhum sabor residual, ela tem uma cor douradinha que não vai alterar a cor do nosso bolo e ela é ótima para usar. Karen, mas a minha farinha de linhaça ela é muito amarga, eu não gosto muito de usar farinha de linhaça. Eu vou te dizer por que ela é amarga. Porque a farinha de linhaça ela precisa ser armazenada em um potezinho hermético, bem fechado, bem vedado e de preferência na geladeira. Por quê? Porque quando ela entra em contato com o ar, ela oxida. E essa oxidação deixa esse sabor amargo. Por isso que se você comprar a farinha de linhaça em lojas de produtos naturais, que a farinha de linhaça está ali um bom tempo, ela provavelmente vai ter um sabor amargo. Então por isso eu sempre recomendo fazer a sua própria farinha. Você vai evitar esse sabor residual da farinha de linhaça. Fora que ela ainda perde os nutrientes quando ela oxida. Então é sempre melhor você fazer sua própria farinha. E agora a gente vai ter um outro grupo desse mix de farinhas, as oleaginosas. As oleaginosas, elas são ricas em gordura. E a gordura, ela ajuda na umidade da nossa massa. Ela ajuda a ter, né, a umidade vai ajudar na maciez do nosso bolo. Então a gente utiliza também a farinha de oleaginosa. Geralmente eu utilizo a farinha de amêndoas, que é a farinha mais neutra,
não vai alterar o sabor do meu bolo. Mas a gente tem amendoim, a avelã, a noze, farinha de macadâmia, mas são farinhas um pouco até mais caras, mas você pode utilizar qualquer farinha de oleaginosa, tá? Mas lembrando que você tem que ter muito cuidado. Por exemplo, a farinha de nozes eu utilizo para um bolo de nozes, que é uma farinha que tem um sabor mais residual. A farinha de amendoim eu utilizo para fazer um bolo de paçoca ou um bolo de amendoim, que também tem um sabor mais marcante. Então eu sempre utilizo a farinha de amêndoas. E tem opções de farinha de amêndoas com casca e sem casca. As farinhas de amêndoas com casca, ela tem mais fibra. Então ela pode reter essa umidade do seu bolo. Então cuidado com isso também. E ela também pode alterar a cor do seu bolo. Então eu sempre prefiro a farinha de amêndoas sem casca. Temos também o grupo das gomas. As gomas, elas são responsáveis pela elasticidade da nossa massa, ela na verdade é o substituto real do glúten. Porque esse mix que a gente está fazendo é um mix para poder substituir o trigo. E na sua composição ele tem amido também. Então a gente precisa juntar essas farinhas sem glúten para a gente obter o mesmo resultado. E a goma, ela ajuda nessa função do glúten, nessa elasticidade. Ela deixa o nosso bolo mais fofinho, ela retém a umidade também. Então ela é sempre muito utilizada nos bolos sem glúten. E também ela é responsável por juntar todos os ingredientes, unificá-los. Por quê? Quando você faz um bolo sem glúten que você não utiliza goma, seu bolo ele fica mais esfarelento, porque não tem ninguém para poder fazer essa junção. Quais são elas? Geralmente eu utilizo a goma xantana, mas tem goma guar e tem o CMC. O CMC você pode comprar em lojas de confeitaria que você encontra. E também tem uma que ela tá ali no grupo das fibras, que eu também sempre utilizo, é o psyllium. O psyllium é uma fibra solúvel. Eu utilizo em pouca quantidade também, porque senão ela absorve muito essa umidade, nosso bolo fica duro. Mas ela ajuda na formação dos alvéolos. Quando a gente faz um bolo com trigo, tem furinhos, que é característico de um bolo bem fofinho. Então ela vai ajudar nessa mesma característica, nessa mesma aparência, textura de um bolo fofinho, aqueles furinhos mesmo, né? A formação dos alvéolos que a gente fala. Então eu também sempre utilizo o psyllium nos meus mixes de farinha. Karen, mas eu posso utilizar farinhas sem glúten já prontas no mercado? Poder você pode. Eu sou o tipo de professora que eu não vou abominar tudo da confeitaria, mas a gente precisa entender. O que tem no mix de farinhas pronto? Tem farinhas brancas refinadas, são amido, farinha de arroz branco, mas não tem nenhum mais nutriente, não tem farinha de oleaginosa, não tem fibra. Então vai ficar um bolo mais seco, vai ficar um bolo mais esfarelento. Cara, mas eu quero comprar mesmo assim e adicionar depois essas outras farinhas. Pode, só que você vai estar gastando muito mais dinheiro. Se você está fazendo um bolo para poder faturar, não vale a pena, porque é mais fácil você fazer o seu próprio mix de farinhas. E sem contar que não existe um único mix de farinhas para todos os tipos de bolo, tá? A gente tem vários tipos de bolo, métodos diferentes de fazer, que a gente ajusta esse mix de farinha para cada método de preparo. Então, muito cuidado ao comprar esses mixes prontos de farinha, porque eles são muito mais caros. Vale muito mais a pena você fazer o seu próprio mix. Então, recapitulando tudo que você aprendeu aqui hoje, existe uma grande possibilidade de você trabalhar numa área onde a concorrência é quase inexistente, a demanda é constante e crescente e o valor agregado no produto é altíssimo. E poucas pessoas conseguem enxergar essa vantagem. Mas você está aqui nessa aula tendo esse privilégio. Na próxima aula já vai ser uma aula mais prática, a gente vai colocar a mão na massa, eu vou te ensinar a fazer esse bolo Lemon Blue funcional, você vai conseguir faturar muito com esse bolo, mas enquanto a aula 2 não vai ao ar, eu quero saber o que você achou dessa primeira aula. Então o seu próximo passo é entrar para a comunidade da jornada no Facebook, deixar lá o seu comentário, o seu feedback sobre a aula, até mesmo para eu poder melhorar e tá sempre entregando o melhor para vocês. Tem um botão aqui abaixo dessas aulas que vai já direcionar você para a comunidade da jornada. Então você deixa lá, se surgiu alguma dúvida durante essa aula, você também pode deixar lá na comunidade do Facebook, que eu e a minha equipe fazer de tudo para responder todos os comentários. Então, muito obrigada por ter assistido essa primeira aula e te aguardo na aula 2, que vai acontecer na quarta-feira. Um super beijo e até lá!